Graça e paz seja convosco, da parte de Deus, nosso Pai, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, também na parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dentre os mortos, príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e que no seu sangue nos comprou e nos lavou dos nossos pecados, nos fazendo reino e sacerdotes para seu Deus e para seu Pai. A Ele a honra, a glória, o poder, o domínio, a exaltação pelo século dos séculos. A igreja recebe a saudação da Trindade? Amém. Graças a Deus. Romanos, capítulo de número 10. Deus tem uma palavra para nós. Romanos, capítulo de número 10, a gente vai ler a partir do versículo de número 13. Romanos 10 e 13. Os irmãos aí em cima me escutam? Amém? Então tá bom. Romanos 10, versículo 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão bonitos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Eu vou ler de novo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão daquele de quem nada ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Tua palavra está aqui, Senhor, como sempre esteve há mais de 2000 anos, sendo anunciada nos mais diferentes locais, pelas mais diferentes pessoas, com um único propósito: edificar a tua igreja e alicerçar, ó Deus, uma vez mais aquilo que o Senhor tem colocado como princípio. Portanto, eu lhe peço que o que sair da minha boca aqui não seja meu, seja da tua parte. Não deixe-me, Senhor, aqui sozinho. Fala com a tua igreja, como se o Senhor pudesse, ó Deus, estar encarnado em mim nesse momento, usando a minha língua, o meu entendimento, a minha boca e tudo que há em mim para anunciar a tua vontade à tua igreja. Esta é a minha mais sincera oração, e eu creio que ela desde já está respondida. Em nome de Jesus, amém. A palavra missão aparece 2 vezes no Novo Testamento. 2 vezes. Quantas vezes? Uma está no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 12, o versículo de número 25, onde fala de Paulo e Barnabé voltando de uma missão, de um ato missionário, e a outra está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 25, onde narra sobre os cuidados maternos que uma mãe tem que ter com seus filhos. Portanto, já de início, eu acho muito importante a gente delimitar, porque vai ser fundamento de tudo que a gente vai falar aqui, é dizer que missão da igreja, missão de cada um de nós, ela no Novo Testamento, essa palavra denota ou evangelização, que é aquilo que Paulo junto com Barnabé vai fazer no capítulo de número 12, ou tem a ver com cuidado, um simples cuidado de uma mãe, cuidando de seu filho. Portanto, nós não temos muitas vezes a palavra missão no Novo Testamento, mas as vezes que temos, elas se deslocam em 2 direções. Uma, como ato evangelizador da igreja, e do outro, o cuidado que uma mãe tem que ter. Tá? Então, toda a nossa teologia de missão, ou toda a nossa teologia de pregação, ou de anúncio, ela está balizada em 2 partes. Nós chamamos de missão, ou esse ato evangelizador, esse ato de sair da igreja em busca de anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou o outro sentido utilizado pelo apóstolo São Paulo, que é o sentido de cuidar de gente, que também é no Novo Testamento missão. E isso é por demais significativo para nós e balizador. Por quê? Porque nós costumamos usar essa palavra, especialmente nos cultos missionários, nos grandes congressos, no primeiro sentido. Qual? Aquele que tem a ver com o ato da igreja sair para fazer alguma coisa, pregar em praça pública, ou escrever um livro missionário, ou estimular os irmãos a que vão a outras partes longínquas do planeta a fim de anunciarem o evangelho.
No entanto, a palavra de Deus tem um outro foco de missão. Ela foca também em missão, como sendo algo do cuidado que temos que ter uns para com os outros. Evidente que, mais para frente eu vou focar em uma dessas duas questões, mas desde já, eu acho que é importante a gente entender esse processo de anúncio no Novo Testamento, para que a gente consiga trabalhar bem com essas ideias no nosso dia a dia do discipulado. Queridos, a Madre Teresa de Calcutá, que todos nós conhecemos, que foi uma das maiores figuras do século passado, ela disse o seguinte: o que eu faço é uma gota no meio de um oceano, mas sem esta gota que eu faço, o oceano seria menor. O que eu faço é só uma gotinha no meio do oceano, mas sem essa gotinha que eu faço, pode acreditar em uma coisa: o oceano seria menor. Tudo que eu vou falar aqui agora é um estímulo para que a gente seja essa gotinha, esse pouquinho que a gente pode dar no caminho do discipulado de nosso Senhor. É só uma gotinha, mas olha quantas gotinhas a gente tem dentro da igreja aqui. O oceano seria bem menor sem essa gotinha que cada um de nós vamos ser estimulados hoje aqui à noite para que nós produzamos, tá bom? E que Deus possa nos ajudar nessa empreitada. O que é vocação? É um serviço específico, num momento específico, para pessoas específicas. Vocação é um chamado específico para uma pessoa específica, num dado momento específico. Tá? É isso que nós vamos trabalhar como vocação. E Deus tem vocações para cada um de nós aqui esta noite. Para você que está aí no fundo, na última fileira que está me escutando, ou para você que está aqui na frente, para todos nós, Deus tem gotinhas de oceano para nós, para que o oceano fique um pouco maior no reino dele. E essa é a nossa missão aqui na terra, enquanto aqui estivermos, tá? Então, portanto, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que Deus tem coisas específicas para você. Deus tem projetos específicos para cada um de nós. Deus tem um projeto único para pessoas também únicas. De maneira, irmãos, que nessa vocação ou nesse chamado, um dos primeiros equívocos que nós cometemos é esse que eu disse anteriormente: pensar que vocação, que chamado, tem a ver necessariamente com esse ato de sair para alguma nação, ou no chamado de estar em cima de um púlpito, anunciando o evangelho de cima do púlpito, ou numa escola missionária. Também é isso, mas não é só isso. Portanto, sempre que eu falar em vocação ou em missão aqui, você não me entenda que eu estou me referindo tão somente ao primeiro conceito, que é esse de sair, de evangelizar. Eu estou me referindo ao conceito também de uma mãe cuidar de um filho. Eu estou também me referindo ao conceito de alguém que está cuidando de um enfermo. Eu estou me referindo também ao conceito de você estar servindo pessoas nos mais diferentes locais, nos mais diferentes, com os mais diferentes propósitos. Tá? Então, por exemplo, Susana Wesley, que era mãe de John Wesley, fundador da igreja metodista, ela tinha 19 filhos, dentre os quais estava John Wesley. Um dia ela perguntou para Deus qual seria a vocação dela, o que Deus gostaria que ela fizesse, e Deus disse a ela: cuidar dos seus 19 filhos. Essa é a tua vocação. Você foi chamada para cuidar de 19 crianças, portanto, trate de fazer isso bem. O que eu me proponho aqui, nessa primeira parte da pregação, é: como você pode descobrir qual é a sua vocação? Esse é meu propósito inicial. Como ajudar você a descobrir qual é o seu chamado ou a sua vocação? Alguns insights. Deus não se referencia em mais ninguém quando Ele vai nos dar um chamado ou uma vocação. Portanto, erros que comumente a gente tem na cabeça é o seguinte:
E daí você ouve falar de John Wesley, de Dwight Lyman Moody, de Charles Finney, de John Stott e de tantos outros homens de Deus, e você diz, eu tenho certeza de que Deus vai me fazer semelhante a eles e que Deus vai moldar o meu ministério parecido com um deles. A primeira coisa que eu queria deixar muito claro é que na questão vocacional, Deus não se referencia em mais ninguém. Deus não olha para John Stott, Deus não olha para Charles Finney, Deus não olha para John Wesley, Deus não olha para Billy Graham. A única referência que Deus tem no chamado vocacional dele para você e para mim, somos nós mesmos. E mais ninguém. Deus não tem como referência nenhum outro homem para o chamado vocacional. Deus não te compara com ninguém quando Ele vai te fazer um chamado. A única referência que Deus tem no seu chamado é você mesmo. Por quê? Veja, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Não é de acordo com o entendimento de John Wesley, não é de acordo com o amor que Charles Finney tinha por Jesus, não é de acordo com a vocação, com o chamado que Billy Graham tinha, é de acordo com o projeto que ele tem para você. Então, a primeira coisa que nós precisamos tirar de cascalho para compreender essa questão missionária, em ambos os sentidos, é: Deus tem uma missão para mim, Deus tem uma vocação para mim, mas eu preciso ter muito bem claro na minha cabeça que Ele não vai ter como referência nenhum outro homem, a não ser eu mesmo. E claro, é evidente, você mesmo no sentido ministerial aqui, presente. Cristo é o nosso modelo maior, mas eu estou falando de referenciais. Referencial é você. No projeto, você pode olhar outras pessoas e se inspirar nela, mas Deus não vai usar essas pessoas para inspirar a sua vocação. É diferente. Portanto, uma primeira dica, como que eu disse, especialmente isso para jovens, é norteador. Aristóteles, filósofo, dizia o seguinte: você sabe que você tem uma vocação quando uma habilidade sua se cruza com uma necessidade humana. Você sabe que Deus te deu uma vocação, um chamado, quando uma necessidade humana se cruza com uma habilidade sua, ou quando uma habilidade sua se cruza com uma necessidade humana. Veja, imagine o seguinte: você tem uma facilidade muito grande de lidar com pessoas, de escutá-las. As pessoas vão até você com muita frequência porque elas veem em você alguém de confiança, que escuta, em quem elas podem se abrir totalmente, e você faz isso com muito prazer, e não se sente cansado, e não se sente triste por fazer isso. Quem sabe não esteja aí, ou nessa área de escutar, a tua vocação. Pode ser que Deus te chamou, ou para o ministério pastoral, ou que Ele te chamou para ser um psicólogo, ou que Ele te chamou para trabalhar como um sociólogo, para ajudar pessoas. Veja, em todo momento eu não vou restringir o termo vocação simplesmente com questões de igreja, porque nem todos vão ser pastores, nem todos vão ser evangelistas, nem todos vão ser missionários, mas todos têm uma vocação, todos têm um propósito nessa terra, quer seja cuidar de 19 filhos, quer ser um psicólogo para cuidar da mente humana. Você foi chamado para alguma coisa? Chegaram certa vez em Lutero e perguntaram: Lutero, como é que eu posso... Um sapateiro chegou nele: como é que eu posso saber a minha vocação? Ele perguntou: qual é a sua profissão hoje? Eu sou um sapateiro. Ele disse: pois bem, Deus te chamou para ser. Ele disse: quem sabe Deus não te chamou para ser um sapateiro, mas você pode exercer essa sua profissão como uma vocação. A vocação é: seja o melhor sapateiro que o mundo já conheceu. Trabalhe tão dignamente que as pessoas olhem para você e perguntem: por que você é tão humano e tão digno? E daí você vai ter como responder a sua fé. É possível, disse Lutero, que você exerça a sua profissão e faça dela uma vocação. Portanto, pode ser que muitos dos que estão aqui essa noite já estejam numa profissão e podem fazer desta profissão, que é uma ocupação, uma vocação.
A vocação é aquilo que eu faço em prol do reino de Deus. Não necessariamente uma profissão. Nem toda profissão é uma vocação, mas uma profissão pode ser uma vocação. Então, primeira das dicas seria: se você tem uma habilidade, qualquer que seja, e ela cruzar-se com uma necessidade humana com muita constância, Deus está te dando uma dica. Pode estar aí a tua vocação. Então, há pessoas que o tempo todo parece que ela atrai pessoas, o tempo todo ela está perto de gente. A sua vocação, muito provavelmente, está com pessoas. Outras, contudo, têm uma habilidade fantástica em escrever. Por que não usar esta habilidade de escrever para dar conta das necessidades e angústias de outras pessoas? Torne-se um escritor para a glória de Deus. Se uma habilidade sua se cruza com uma necessidade humana, pode estar aí a tua vocação. Tudo bem? E isso não vale simplesmente para quem está começando a vida agora. Tem muita gente que já está numa caminhada há muito tempo que está perdida. Não sabe para onde ir, o que fazer, como fazer, de que modo fazer. Pois Deus está falando hoje o seguinte: comece a prestar atenção nas necessidades humanas e veja se aí você dispõe de habilidades que respondam a essas necessidades que a humanidade tem. Não necessariamente a igreja, não necessariamente ao teu trabalho, pode ser em qualquer área da vida. A sua vocação é uma resposta à necessidade humana e Deus te inquieta a alma e faz você perceber essas necessidades de modo que você possa, de alguma maneira, supri-las. Segundo, você consegue perceber claramente que você tem talentos, ou melhor, é a percepção clara que você tem de que você consegue exercer algumas coisas com mais facilidade do que outras, ou dito de outra forma, eu tenho uma vocação quando eu consigo fazer algo com facilidade e outros têm muita dificuldade para fazê-lo. Pode prestar atenção que essa coisa que você faz com muita facilidade é uma direção clara do Deus Todo-Poderoso para aquilo que Deus gostaria que você exercesse na sua vida. Portanto, o que você faz com facilidade que outras pessoas têm muita dificuldade para fazer? Por exemplo, há pessoas que não conseguem cozinhar. Você pode dar uma receita para ela, com medida, com tudo. Você coloca um vídeo no YouTube 10 vezes para ela assistir a mesma receita. Olha, no minuto tal, você pega a cebola, corta assim, no minuto segundo, e dá a dica todinha. A pessoa não consegue fazer. Outra, escuta uma vez uma receita, faz com uma habilidade, uma facilidade fantástica, e aquilo para ela é fácil, parece que não existe dificuldade. Quem sabe essa coisa que você tem tanta facilidade e que outros você observa não tem, olha, a tua vocação parece que está nessa área. Que tal prestar um pouco mais de atenção? Ok? Terceiro, você sabe que você tem uma vocação e que Deus te chamou para fazer algo quando você faria aquilo, mesmo que não recebesse remuneração nenhuma, mesmo que ninguém te pagasse nada por aquilo, você faria mesmo assim, faria com paixão, com elan, com gosto, com vontade, você faria com o maior apetite do mundo. O que é que você faria com apetite, mesmo que você não recebesse absolutamente nada para fazer? Chegaram uma vez numa madre, ela estava na África cuidando de crianças pobres, crianças desnutridas, e era uma situação horrível. E aquele cara que estava alimentando a missão, um milionário que dava dinheiro para que aquela madre fizesse aquela obra social, chegou lá no acampamento e ele viu aquela desgraça toda, crianças sem braço, outras com fome, chorando, horrível. Ele olhou e disse para ela assim: olha, eu não faria isso daqui por todo o dinheiro do mundo. Ela disse: nem eu, porque eu não estou aqui por dinheiro. Eu não faria nem que me dessem todo o dinheiro do mundo. Nem eu, disse ela. Pode ter certeza, eu não estaria aqui por todo o dinheiro do mundo. Eu estou aqui porque eu amo.
que você faria, mesmo que não recebesse absolutamente nada para fazer? Ninguém te daria dinheiro nenhum, mas você iria todo dia com gosto, com elan, com vontade, com gana para cima. Pode ser que esteja aí, nisto que você faria, sem ganhar nada, sem que uma pessoa te pagasse absolutamente nada. Pode estar aí a tua vocação, o chamado que Deus tem para você caminhar enquanto estiver aqui na terra. Simples assim. Quando é que você sabe que foi chamado, que você tem uma vocação para alguma coisa específica? Você sabe que tem uma vocação quando há uma necessidade do mundo que você se sente responsável. Veja, além de você cruzar-se com uma necessidade humana e ter uma habilidade, você sabe que tem uma vocação quando você se sente responsável por uma área da humanidade. Existe uma necessidade humana, você consegue perceber. Por exemplo, aqui dentro da igreja, tem pessoas que olham para o departamento de música, e elas não se sentem responsáveis por isso, porque elas não têm habilidade. Há outras que se sentem absolutamente responsáveis por esse departamento da igreja. Há outros que se sentem responsáveis por estar em todo o culto ministerial, fazendo o lanche dos irmãos. Ela é uma responsabilidade, isso não adianta, é algo dentro dela, ela se sente responsável por aquilo. Há pessoas que olham para os mendigos na rua e dizem assim, olha, eu vou viver a minha vida toda para tentar tirar mendigo da rua. Ela olha para aquilo e uma necessidade de que ela faça alguma coisa naquela direção, o coração dela arde naquela direção. Há pessoas que olham para Cuba e dizem, Cuba é aquilo que Deus me deu para fazer como missão. Aqueles que olham para Angola e dizem, não, o meu coração arde por Angola, eu vou dedicar a minha vida toda a Angola. Outros olham para missão com aidéticos e dizem, é com os aidéticos que eu vou gastar a minha vida inteira. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, a minha vida toda eu vou levantar e vou dormir pensando em aidético, em como eu posso ajudá-los. Há pessoas, no entanto, que dizem, eu vou gastar a minha vida ajudando pessoas com câncer, eu vou gastar a minha vida evangelizando nas prisões, outros eu vou gastar a minha vida em sala de aula ensinando e doutrinando e discipulando pessoas para que eles discipulem outros. Há outros ainda que se sentem absolutamente chamados para cuidarem, para ouvir pessoas. Cada necessidade humana em que você sente um puxão, e é Deus que te dá esse puxão, aí pode estar a sua vocação. Que tal prestar atenção ao que o seu coração... Ninguém precisa ser responsável por tudo em todo momento. Ninguém precisa se sentir responsável por tudo em todos os momentos. Mas tem que existir ao menos uma coisa na tua vida que você se sinta responsável do primeiro ao último dia dela, depois que conheceu Jesus. Isto pode ser e deve ser a tua vocação. O que é que você sente uma necessidade e o teu coração arde por aquilo, diz, eu tinha que gastar minha vida nisso. É nisso daqui, ó. Não me importa, repito, se você já tem 20 anos de ministério, ou 30, pode ser que Deus ainda não conseguiu brotar no teu coração a real missão dele na tua vida. Tem gente que passa a vida toda no ministério ou numa profissão, enganado, numa direção, e Deus tentando alertar, é nessa, meu filho, acorda! E você batendo cabeça. Irmãos, em nome de Jesus, pode ser que muitos dos que estão aqui essa noite estejam fazendo aquilo que Deus não mandou. Simples assim. O apóstolo São Paulo, ele era um poderoso no sinédrio. Ele tinha um poderio militar muito grande. Militar porque ele podia punir pessoas com espada. Ele tinha um poderio religioso muito grande, ele era um doutor da lei, aprendeu nos pés de Gamaliel. Agora, deixa-me te dizer uma coisa. Você sabe quem seria o apóstolo Paulo se ele não tivesse dado ouvido ao chamado, à vocação de Deus? Ele não teria nem escrito um bilhetinho aos coríntios, quanto mais uma carta. Ninguém nunca teria escutado uma frase do apóstolo São Paulo, teria se perdido na história. Trabalhou para a religião,
trabalhou para o império e poderia ter sido esquecido. Muitos de nós podemos estar igual o apóstolo Paulo, trabalhando para Deus, pensando que estamos gastando a nossa vida para Ele, em prol do reino dEle, e no final das contas, não sermos absolutamente nada se não dermos atenção àquilo que Deus nos chamou, nos vocacionou, nos direcionou. O apóstolo Paulo seria um nada na história se ele não tivesse dado ouvido à vocação de Deus para ele. Muitos de nós podemos estar trabalhando para aquilo que chamamos obra, muitos de nós podemos estar gastando tempo, força, energia para algo vão, e a história vai acabar, e Deus vai dizer, mas eu não pedi para você fazer isso, nunca você quis dar ouvido ao que eu falei, usei várias vezes pregadores, eu falava com você na oração, eu usava a Bíblia, o meu espírito insistentemente inquietava a tua alma, mas você achava que estava na direção certa. Trabalhar na obra de Deus não é o mesmo de servir a Deus. Duas coisas diferentes. Deus pode estar direcionando você para um lugar e você está absolutamente equivocado. Apóstolo Paulo não teria escrito nem um versinho memorável se fosse ficado lá com Gamaliel. Nem um verso, nem duas linhas memorável. Mas porque ele ouviu e considerou todas as outras coisas como esterco, ele é, depois do Senhor Jesus Cristo, o homem mais falado na história do Ocidente. Olha, dar ouvido a uma palavra de Deus pode te fazer alguém diferente de todos. Simples assim. Meu conselho é por que você não começa hoje a prestar atenção nessas coisas? Não que pode ser que faça diferença. Essa é minha luta, que faça diferença. Mas, se você quiser tentar escrever um bilhetinho, só um versinho, mas é com você. Ou você quer escrever cartas que fiquem memoráveis. Ou você quer ser, como disse o próprio apóstolo Paulo, cartas vivas, andantes, que todos leem, memoráveis, que todos olham e conseguem ler. E esse texto é fantástico, né? Vocês são cartas vivas, quer dizer, há pessoas que não leem a Bíblia, mas todas leem você. Absolutamente todas. Algumas pessoas nunca leram e nem vão ler a Bíblia, mas absolutamente todos os seres humanos na história, do primeiro ao último, leem pessoas. O texto mais bem escrito é a vida humana. E é o menos difícil de se ler errado. Quer escrever um bilhetinho e ficar jogado de lado? Ou quer escrever e ser uma carta memorável e viva, como o apóstolo São Paulo sugere? Eis hoje o nosso desafio. Como saber que tem uma vocação? Ora, você sabe que tem uma vocação quando pessoas te dão feedback, respostas. Tem pessoas que querem ser pregadores. Mas quando ela vai pregar, os irmãos, como é que eu falo? Assim, não é a tua área. Entende? Procura outra coisa. Tem pessoas que querem serem missionário, mas ela não consegue comer miojo. Como que você vai ser missionário? Responda para mim. Não encaixa, você entende? A igreja precisa te dar uma resposta e dizer, olha, continua, meu irmão, Deus tem abençoado a minha vida por tua causa, Deus tem falado através da tua vida, o Senhor tem direcionado você para ser um exemplo naquela comunidade, no meu trabalho. O feedback que a comunidade de fé te dá é uma orientação prévia do chamado da vocação que Deus tem para você. Então, você tem que prestar atenção naquilo que as pessoas te falam. Há pessoas que querem ser pastores, mas elas não conseguem ouvir e nem entender que a comunidade de fé as rejeita, não as quer, que a comunidade não quer elas, não adianta, não é naquela comunidade, elas insistem. Ora, se a própria, é verdade que nem sempre o que a comunidade de fé diz é a vontade de Deus. Por exemplo, o apóstolo São Paulo foi várias vezes jogado de lado, escanteado pela igreja, e Deus tinha um projeto na vida dele, mas teve um momento em que a própria igreja em Jerusalém, em que os próprios apóstolos disseram, não, nós estávamos equivocados, há um momento de mudança. Agora, se a vida toda a igreja diz, não,
Então muda, vai fazer outra coisa, né? Pode ser que inicialmente a igreja não receba, mas depois tem que receber. Então a igreja, a comunidade de fé, ou a comunidade ao qual você vive, não necessariamente a igreja, pode ser o círculo. Você fez psicologia, por exemplo, os psicólogos do teu lado dizem: meu filho, não dá, sim, não dá, vai fazer outra coisa. Escuta o que as pessoas ao teu lado estão falando, preste atenção. A comunidade dá um feedback daquilo que você é vocacionado ou direcionado. Presta atenção no que as pessoas dizem. Jesus usa a igreja para falar e dar respostas confirmatórias ou não da vocação que ele deu para você. Então, o que eu não estou dizendo aqui, e que fique bem claro, que sempre que um grupo de pessoas rejeita, é porque você não é para fazer aquilo, porque em vários momentos da história, pessoas rejeitaram. Por exemplo, a gente poderia falar de Carlos Drummond, que foi rejeitado durante os primeiros momentos de literatura dele. A gente poderia falar de Nelson Mandela, que foi a vida toda criticado na política e depois, no fim de muitos anos na cadeia, foi aceito. Há momentos em que a comunidade em que você pertence, seja da igreja, ou seja no trabalho, ou em qualquer outra área da sua vida, te diz: você não serve. Mas Deus confirma, através de outras comunidades, de outras pessoas, que você serve sim. Há momentos de embates ideológicos, e na primeira você não deve pensar: só porque falaram que eu não sirvo, eu vou recuar. Não. Aprenda a escutar o que Deus disse no seu coração, e é claro, isso deve ser lido com todos os outros critérios que eu coloquei anteriormente, não apenas esse isolado, não é verdade? Vocês me entendem? Amém? Porque senão a gente fica com a ideia que só porque recusou, a pessoa não foi chamada. Não, a voz do povo não é a voz de Deus. Olhe para o Antigo Testamento. Às vezes a voz do povo é a voz do cão. E o cara tem que ficar ligeiro, porque a voz do povo é a voz do cão. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Aliás, eu vou falar uma coisa. Na história, a voz do povo tem sido muito mais a voz do cão do que a voz de Deus. Não é verdade? Então, preste atenção no que as pessoas dizem, mas não se deixe totalmente iludido com o que as pessoas dizem. Vá buscar a direção de Deus em oração também. A Dorcas morreu e foram pedir para os apóstolos que ressuscitassem essa mulher. Essa mulher é tão importante para nós, mas tão importante, ela não pode morrer. Dorcas não pode morrer. Tem gente que a gente quer que não morra, né? É tão importante no exercício da comunidade, ou é tão importante na área que a gente atua, que a gente não pode morrer. Não pode morrer, não pode morrer. E chegaram nos apóstolos e disseram: ora para o Senhor ressuscitar Dorcas. Ela ajudava tanto a gente aqui. Tem pessoas que a gente escuta assim: morreu. Descansou. E nós também. A segunda frase: descansou, graça, e nós também. E especialmente a segunda frase: e nós também. Né? Tem pessoas que jamais a gente pediria para um apóstolo orar. Não, para com isso. A gente descansou também, deixa ela quieta. Verdade? Há momento em que a comunidade de fé responde dizendo: vamos orar para o Senhor ressuscitar, é tão importante para nós. Essa mulher tinha uma vocação, uma agulha. Incrível, né? Uma agulha pode ser mais importante que o microfone. Há apóstolos e bispos que nunca a comunidade de fé pediriam: ressuscita. Uma agulha foi suficiente para fazer com que uma comunidade inteira diga: Senhor, essa mulher não pode permanecer no túmulo. E há homens há 10, 20, 30 anos com o microfone, com Bíblia na mão, que a gente diz: Senhor, livra-se desse homem logo. Uma agulha bem utilizada pode ser mais importante do que um púlpito mal utilizado.
pode ser aí uma simples agulha sendo uma vocação para algo que Deus tem para você. Não se iluda com o microfone, não se iluda com livros, não se iluda com o estrelato ministerial. Isso não leva a nada. Uma agulha pode ser mais importante, pode ecoar orações no céu, e um microfone e um ministério malfadado, não direcionado debaixo da vontade de Deus, pode ser insignificante, um lixo, um nada, e passar despercebido pela humanidade. Prefira uma agulha bem utilizada do que um microfone mal utilizado. Pode ser que uma simples agulha faça uma diferença maior. Portanto, lembra das duas definições de missões que eu dei no começo? Pode ser que você tenha 1, 2, 3 viagens missionárias, mas pode ser que a tua vocação seja cuidar de filho. Pode ser de 19, como foi Susana Wesley. Pode ser, quem sabe. Não, tome cuidado, tem coisas que são só aparência. Busque estar debaixo da vontade de Deus. E a coisa mais simples que você fizer pode fazer apóstolos quererem orar por você. Pode fazer com que os céus estejam cheios da taça de orações de uma comunidade inteira. Use bem aquilo que Deus te deu e você ficará inesquecível nos memoriais eternos do Senhor. Como saber que tem uma vocação? Quando você não suporta viver sem isso. Perguntaram para Spurgeon assim: como é que eu sei que eu tenho um chamado para ser pastor? Simples. Se você consegue viver sem, então você não tem chamado. Qualquer homem que consiga viver sem o ministério não deve entrar para ele. Qualquer um que consiga viver sem aquilo, qualquer coisa. Você consegue viver sem ser psicólogo, assim? Você consegue viver sem ser um matemático, um pregador? Então, não é isso. Muda logo. Steve Jobs, que é aquele cara da Apple, disse assim: olha, se você não consegue imaginar mais uma semana fazendo o que você faz, larga tudo. Ele disse, o segredo é que, se daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, você diz, mas eu não conseguiria mesmo, pode passar um século, eu queria fazer isso o resto da minha vida. Agora, se você diz, eu consigo viver sem isso, então viva, procure outra coisa, qualquer que seja isso. Então, uma pessoa que consegue viver sem o ministério não deve entrar para ele. Uma pessoa que consegue viver sem a profissão vocacional que julga ter, não deve entrar para ela. Você sabe que tem uma vocação quando não conseguiria viver sem isso. E se consegue viver, você não tem essa vocação. O apóstolo São Paulo diz, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Quer dizer, ele não conseguia. A todo momento o evangelho estava na cabeça do apóstolo Paulo. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Aquilo não saía da mente dele. Se não sai da tua cabeça, meu irmão, é isso que Deus quer que você faz. Entende? É simples assim. Eu estou indo para o final. Dito isso, eu queria dar alguns nortes a respeito do que fazer depois. Tá, agora eu já sei o que eu tenho. E assim, falei tudo isso, e você está ainda pensando assim, será que é? Então não é. Depois de falar tudo isso, aquilo que estava na tua cabeça, você ainda está perguntando, será que é mesmo assim? Meu irmão, não é, porque se fosse, estaria explodindo, queimando, dilacerando a tua alma, remói de dia, de noite, você não consegue fazer outra coisa a não ser pensar nisso. Você faria mesmo que não te dessem dinheiro, você faria, porque as pessoas estão te dizendo o tempo todo que você tem que continuar fazendo isso, porque é bênção para elas. E, se você ainda está dizendo, não sei se é, então não é. Simples. Depois que eu já sei, então o que eu devo fazer? Primeiro, já que você já sabe, fuja da mediocridade. Fuja da mediocridade. Busque ficar acima da média. Já sabe o que tem que fazer, pois se destaque dos demais. Mas não para ser orgulhoso, não para querer ser maior que os outros, mas para ser exemplo para os demais. É diferente. Eu devo buscar estar acima da mediocridade para ser um referencial, nunca para querer me parecer.
é ministério, e ministério é serviço. Então, já sabe o que Deus te chamou para fazer? Fuja da mediocridade, não aceite estar abaixo da média e nem na média. Você deve ser um referencial naquilo que você escolheu fazer. Quer ser um cientista? Seja o melhor em nome de Jesus. Coloque os nomes de Cristo nos melhores lugares do mundo. Você quer ser um pedagogo? Seja o melhor pedagogo. Escreva livros que outras pessoas, incrédulos, ateus, olhem para os livros de pedagogia que você escreveu e diga: nossa, que homem fantástico, que mente brilhante. A sua mente deve ser uma mente em chamas e não apenas um coração em chamas. Homens que se destacam nessa vida não apenas têm uma vocação e seu coração está quente, o seu intelecto, a sua mente está em chamas. É aquilo que Jonathan Edwards escreveu: há necessidade de homens com mentes também em chamas. Já descobriu o que tem que fazer? Fuja da mediocridade, esteja além, acima, não para ser maior, mas para ser exemplo dos demais, que eles olhem para você como referencial. O que devo fazer depois que eu descobri? Valorize os dias dos pequenos começos. Ninguém começa grande. Você começa no cantinho, ninguém te vê, ninguém sabe quem você é, de onde veio, né? Que mamadeira mamou. As pessoas não sabem. E é normal que haja desconfiança. É normal que as pessoas não querem te dar oportunidade. É normal isso, porque faz parte da cautela e da maturidade observar as pessoas. Portanto, não fique incomodado com os dias dos pequenos começos. Às vezes, dificilmente você vai conseguir começar sendo referência naquilo que você escolheu. Quer cuidar de mendigos? Às vezes, a prefeitura, um órgão social vai olhar para você com desconfiança. Mas ao passar do tempo, você deve ser um referencial para eles. E eles, à medida que forem te conhecendo, vão conhecendo e confiando em você. Então, não despreze o dia dos pequenos começos. É o que está lá em Zacarias. Capítulo 4, versículo de número 10. Não despreze o dia dos pequenos começos. Todo mundo começa pequeno. Deve começar pequeno. Mas também depois deve terminar pequeno, porque não existe ninguém grande. Aliás, não existe grandes pregadores. Existem homens miseráveis que fazem uso da palavra de Deus e que são pequenos. Grande é a mensagem que eles pregam. Todos nós somos pequenos pregadores. Todos nós somos miseráveis pecadores. Todos nós somos pequenos. Não existe grande. O Senhor Jesus disse: não fique chamando as pessoas de grande à torta e à direito, não. Chame Deus de grande. Grande. Grande o quê? Grande é Deus. Então, comece pequeno, termine pequeno, estenda a tua vida todinha pequeno. O Dwight Lyman Moody disse que o segredo é começar pequeno. O início da humildade é ser pequeno, a extensão da humildade é ser menos, o fim da humildade é ser nada. Você ainda é alguma coisa? Está no processo. Está no processo. Você ainda acha que você é alguma coisa? Ainda você está caminhando, porque quando você chegar no fim da sua vida, você vai dizer: eu sou o mais miserável de todos os apóstolos e de todos os homens. Não foi isso que disse o apóstolo Paulo? Mas no começo, ele dizia: eu não me sinto inferior a nenhum dos apóstolos. No fim ele dizia: sim, porque a gente lê a Bíblia pensando que as cartas foram escritas num dia só, né? Teve um processo de caminhada do apóstolo Paulo para ele dizer o que ele disse. Começa dizendo: não me sinto inferior a nenhum dos apóstolos, e termina dizendo: eu sou o mais miserável de todos os homens. Se sente alguma coisa? Pois ainda você está caminhando. Quando você chegar no último dia, você vai dizer: não sou nada. E tem que ser assim. Deve ser assim. O início da humildade é ser pequeno, a extensão da humildade, ser menos, o fim da humildade, ser nada. Irmãos, não despreze os dias dos pequenos começos. Tudo começa simples. A gente vai começar um trabalho, é sempre simples. E depois Deus vai dando a graça e vai abençoando e vai fazendo crescer. Está difícil no começo? Isso que você está pensando em fazer? Continue. Vai dar fruto em nome de Jesus. Uma árvore começa com uma semente. Ninguém começa grande. Irmão, em nome de Jesus, vocês que estão na galeria,
Tenha certeza absoluta que Deus honra os dias dos pequenos começos, mas Ele abençoa na extensão e na continuidade e na firmeza que os seus discípulos e seus servos vão colocando diante de si. Quanto mais firme e resoluto você for naquilo que Deus colocar no seu coração, mais Ele irá abençoar. Uma árvore começa com uma semente, mas depois ela cresce e dá fruto. Não despreze o dia dos pequenos começos, em nome de Jesus. Não despreze. E não despreze ninguém também que está começando. Quando se começa, se erra bastante. Quando se começa, não se sabe direito como fazer, como dar início a nada, você fica meio perdido. Não despreze. Tenha paciência com pessoas dos pequenos começos. Porque pode ser que um dia ela te ensine grandes coisas. E muito provavelmente é isso que vai acontecer. As pessoas dos pequenos começos ensinarão pessoas a grandes coisas. Quarto, não tenha medo de ser diferente. Não existe caminhos prontos, o ir faz o caminho. Quem disse isso foi o C.S. Lewis, aquele escritor das Crônicas de Nárnia. Ele dizia: eu pensei que existia um caminho pronto. Bobo eu, não existe caminho pronto, o ir faz o caminho. Quando o pessoal chegou aqui no Brasil, não tinha, Ju, caminho da Bahia até São Paulo, teve que ter facão, amigo. O ir foi que foi fazendo o caminho, de Santos até aqui, São Bernardo do Campo. Caminho pronto não existe, caminhando a gente faz caminhos. Você sabe que a palavra caminho, no hebraico, Jesus disse, eu sou o caminho. Você sabe, Jesus não disse, eu sou uma rodovia. Deserto tem rodovia? Tem rodovia? Deserto é areia para tudo que é lado, não existe caminho pronto no deserto. Você passou aqui, a pegada some. Não entendeu, né? Ó, quando Jesus disse, eu sou o caminho, ele não estava falando assim, que ele era a Rua Manaus, já estava bem, assim, retinha, você só tinha que caminhar. Não, caminho no deserto não existe. O vento passou, acabou as pegadas. Como é que faz? Por isso não dá para seguir Jesus de longe. Quem segue Jesus de longe se perde. Entendeu? Aquilo que está no Novo Testamento, porque às vezes a gente não se dá conta disso. Caminho é grudar. Está do ladinho aqui, ó. Onde se foi, foi. Virou, virou. Porque demore muito que o vento passa, levou as pegadas, amigão. Tchau, tchau, perdeu. Como diz o pessoal, perdeu, playboy. Perdeu. Ou segue Jesus de perto ou se perde. Eu sou o caminho, isto é, eu sou um jeito de viver. Não ande perto de mim não, que você vai ver onde você vai chegar. Ande longe, você se perde todinho. Não tenha medo de ser diferente. Não existe caminho pronto, é o andar junto que vai fazendo o caminho. Andou? O caminho está indo para onde você está indo. Caminhos têm que ser desbravados. Desbrave. Tenha medo de ser diferente. Pode ser que o que você queira fazer na sua vocação, no seu chamado, ninguém tenha feito do jeito que você quer fazer. Mas não pense que existe caminho pronto, você vai ter que fazer esse caminho. Você vai ter que fazer o que ninguém fez. Você vai ter que seguir o caminho de Jesus. Você vai ter que colar nele. Não tenha medo de ser diferente, porque não existem caminhos prontos. O ir, o andar, é que faz o caminho. Por isso você deve andar perto dele. Eu termino dizendo, irmãos, que uma das coisas mais importantes que fez diferença na vida de Dwight Lyman Moody, que ganhou 1 milhão de almas para Cristo, segundo contagens. 1 milhão de almas Moody ganhou. Ele foi um dia ouvir Spurgeon, pregador batista lá da Inglaterra. E ele sentou no banco, e um pregador estava pregando no tabernáculo de Spurgeon. E o Moody escutou o seguinte, o pregador disse, o mundo ainda não viu o que Deus fará com um homem, por um homem, e através de um homem, que se deixe ser usado totalmente nas mãos de Deus. Moody escutou a primeira vez, ele ficou abalado. Ele disse, eu vim dos Estados Unidos para ouvir isso. Atravessei o oceano de barco para ouvir isso. O pregador disse 3 vezes, o mundo ainda não viu o que Deus fará com um homem, por um homem, e através de um homem que se deixe ser usado totalmente em suas mãos. Moody disse,
Como assim? O pregador disse, isso mesmo. O mundo ainda não viu que Deus fará com o homem, por um homem, através de um homem que se deixa ser usado totalmente em suas mãos. Moody disse, eu sou esse homem. Ele foi para casa andando assim. Ele não disse, Deus nunca viu, o mundo ainda não viu o que Deus falar com um grande teólogo. Não foi isso que ele disse. Deus não disse o que ele falar com um grande cientista. O pregador não disse o que Deus fará com um homem sábio. A única exigência disso foi de um homem. Eu sou um homem. Eu tenho todas as qualidades necessárias para Deus me usar. Eu sou um homem. A única qualidade que Deus pediu foi ser um homem e ser deixado ser usado por Ele. Só. Passo nos 2 critérios. Não tenho teologia, porque não tinha. Ele falava e falava tudo errado. Era muito comum Moody falar e as pessoas darem risada. Porque ele errava a língua inglesa com frequência. Ele não articulava bem as frases. De modo que depois ele foi estudando e foi melhorando. Por isso, quando ele ouviu, o mundo ainda não viu que Deus fará com o homem, por um homem, através de um homem, ele disse, eu encaixo nisso, porque tudo mais, se Deus colocasse só mais umas exigências, eu dizia, não é para mim. Você é uma mulher, um homem, que quer ser usado por Deus, pois o mundo não tem ideia do que Deus pode fazer com um homem e com uma mulher, que o único critério e desejo da sua vida é fazer realizar a vontade de Deus nesse mundo e o reino dele acontecer no coração das pessoas. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer, pastor, com a igreja de Vila Alzira, se nós nos atentarmos para ouvirmos e praticarmos a vontade de Deus. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer e o nome desta congregação pode soar o mundo inteiro, se ela se ajoelhar e se ela dizer, Senhor, nós da comunidade de fé de Vila Alzira queremos impactar a nossa comunidade, queremos, Senhor, que o teu poder venha sobre essa vila, sobre essas pessoas, e pode ser que pessoas do mundo todo venham ver aqui o que Deus está fazendo em nossa comunidade de fé. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com pessoas e com comunidades que se deixam ser usados totalmente em suas mãos. Não é necessário nenhuma qualidade a mais, é só necessário que você seja um homem, seja uma mulher e seja absolutamente dependente do poder e da graça de Deus, um homem totalmente usado por Deus e que não tenha uma outra vontade na vida dele a não ser desejosamente, queimadamente no coração, implorar de dia e de noite, Senhor, eu não tenho outra coisa, eu não sou um douto, eu não sei me expressar, Senhor, eu não tenho faculdade, Senhor, a nossa comunidade não tem dinheiro, Senhor, mas nós queremos impactar a nossa geração antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos saber qual é o nosso chamado, qual é a nossa vocação, e a única coisa que temos que dia e noite ter na cabeça é, Senhor, eu quero ser esse homem, essa mulher, não me importa, Senhor, o que eu tenho que fazer, quanto que eu tenho que estudar, quanto que eu tenho que orar, quanto eu tenho que me consagrar, esse homem é eu, esse homem sou eu. Deus não precisa de grandes intelectuais só, Ele precisa de intelectuais, não no sentido de que se não existirem intelectuais a igreja some, mas havendo-os, a mensagem é proclamada de uma outra maneira. Mas não é isso que faz a diferença. O Deus que usou Paulo, usou Pedro. Mas aonde Pedro foi, Paulo não foi. Aonde Paulo foi, Pedro nem sonhava em ir. Imagine Pedro no aerópago, falando com estoicos e epicureus, ia falar o quê? Falando com estoico e epicureu, ia falar o quê? Quando ele falar que era pescador, iam jogar flecha nele, sai daqui. Mas se é um Paulo, não, você quer falar comigo em qual língua? Grego, hebraico, aramaico, latim? Sobre que época da história da filosofia você quer falar? Pois bem, eu vim aqui para falar a vocês de um homem que era Deus. Todo mundo escuta. Se Pedro está ali, ninguém escuta. É o aerópago, amigão. É o lugar da sabedoria do mundo. Deus usa todos os tipos de pessoas de maneiras diferentes. Ele precisa de todos os tipos de pessoa. Entende? A única coisa que Deus anseia de você é, quer ser esse homem? Quer ser essa mulher? Que tal começar um projeto hoje? Que tal ter um projeto que encarne o reino de Deus hoje? Aqui! Não saia daqui com uma mente pensando se vai ou não seguir o projeto de Deus. Pode ser que Deus, em toda a tua história, tenha reservado só esse culto para dizer o que disse, da maneira que disse, nos termos que disse. Pode ser que Ele fale posteriormente de outras formas. Pode ser que Ele fale usando, e vai falar, eu creio, de outras maneiras. Mas pode ser que a palavra que Ele escolheu para impactar a sua vida seja de hoje. E você vai deixar sair daqui sem ter uma postura na tua mente,
Um dia, Moody foi pregar, e ele estava pregando o seguinte texto: que fareis de Jesus chamado Cristo? Ele disse: eu vou dar a vocês uma semana para vocês decidirem o que vocês vão fazer de Jesus. Semana que vem voltem e me digam o que vocês vão fazer com a palavra. Que fareis de Jesus chamado Cristo? Cidade pega fogo. No outro dia, metade das pessoas que estavam vindo Moody naquele culto morreram. Moody passa muitos anos atormentado com uma ideia: por que eu dei uma semana para essas pessoas? Quem sou eu para dar tempo para as pessoas? O tempo não é meu, eu não tenho tempo para dar. Por que eu dei uma semana para elas pensarem o que elas fariam de Jesus chamado Cristo? Você não tem uma semana, você tem hoje. Pode ser que Deus queira impregnar hoje isso na sua cabeça, e se você deixar passar, pode ser que você não tenha essa semana. Que fareis de Jesus chamado Cristo? E do seu projeto, e do seu reino? Fareis de Jesus chamado Cristo? Irmãos, eu escrevi essa frase há muito tempo atrás, enquanto eu estava aperreado. Estava aperreado, eu escrevi isso daqui que eu vou falar para vocês agora. Sonhar é a ousadia de conspirar contra o presente. É uma conspiração consciente contra o presente. Você sabe exatamente o que você está fazendo. É uma conspiração, é um projeto antipresente. É rebelião consciente contra o atual estado de coisas. Sonhar nada mais é que abrir espaço para uma nova realidade. É a melodia que se ouve antes mesmo do tocar das notas. É uma paisagem que se pinta antes mesmo de vislumbrar uma montanha ou um rio. É uma paisagem pintada na cabeça. É uma ousadia consciente. É uma música criada na mente antes mesmo de colocar a mão no violão. É abrir espaço para um outro tipo de realidade. Isto é o sonho do reino de Deus entre nós. É isto que Deus almeja, que abramos espaço na nossa mente para um outro estado de coisas. É que a gente pinte uma paisagem antes mesmo de vislumbrar aquilo que está diante de nós. É que toquemos uma nota, é que toquemos uma melodia, uma música nas nossas cabeças, antes mesmo dessa melodia se concretizar, antes mesmo de tocar no teclado, antes mesmo de tocar no violão, a música já está cantada na cabeça. Sonhar é isto: tocar e pintar, antes mesmo de que as coisas em si tenham acontecido. É isso que Deus chama você hoje, desbravar novas realidades, pintar novas paisagens antes mesmo que elas existam. É este o projeto do reino de Deus, é esta a vontade de Deus, esta é a vocação do Senhor para todos nós. É isso que Deus almeja, é isso que Deus quer, é isso que eu oro em nome de Jesus para que você venha fazer esta noite. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra foi anunciada de maneira simples, como ela sempre tem que ser. E agora, Senhor, é o Teu Espírito que pode e deve, Senhor, atuar no nosso meio, para cravar isso na nossa alma, no nosso coração. A minha mais sincera oração, Senhor, é que Tu continues falando, assim como eu pedi para o Senhor fazer no começo, para não me deixar sozinho, para o Senhor falar o que o Senhor queria. Mas agora eu peço, aplica como o Senhor quer aplicar. Senhor, que o Teu Espírito possa, ó Deus, inundar o reino de Deus nos nossos corações, que a gente possa, Senhor, ser os infiltrados celestiais neste mundo corrompido, pintando, ó Deus, paisagens antes mesmo de as ver, tocando músicas que ainda nem têm os acordes formados. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome do Cordeiro de Deus. Amém. Esperança e paz a todos vocês. Quiser, só põe Tua glória em mim e eu te servirei. Só me mostre Tua beleza.